Can you picture yourself in the middle of the storm that is today's hotel business management world? Monitoring your own property performance, controlling and managing your KPIs, market trends, competitors, and social media? A colossal rain of complex data increasing and increasing every day that you have to manage in real time. It's too much to handle. And let's face it, you're not made of steel. Sooner rather than later, all of this stress will lead you to bad decisions. Your hotel can't keep up. So, how do you manage that without superpowers? Well, in fact, you can have one. It's just a matter of being clever. It changes everything. Clever provides the business intelligence that your hotel needs, allowing you to keep your property performance under total control. A set of solutions that intelligently extracts, stores, treats, processes, and displays data from all sources on the fly. Smart information allows you to customize and send alerts according to the values reached in the hospitality operation. No matter what the size of your hotel or hotel group, Clever has a range of scalable economic implementation processes that totally match your specific needs. A business intelligence analytic tool and service that allows you to make right pricing decisions, boosting your revenue management performance. So, why don't you choose to make your world clever? Clever. When hospitality meets analytics. Com 50 anos de história, a Sojnav compra, vende e distribui por todo o território nacional e mercado internacional uma vasta gama de produtos alimentares e não alimentares de alta qualidade. Na Sojnav procuramos superar-nos diariamente, buscando o melhor da natureza e a partir das nossas modernas instalações comerciais e logísticas, situadas em Lisboa, Porto, Algarve, Covilhã, Viseu, Coimbra, bem como nas ilhas de São Miguel, Terceira e Madeira. Com o apoio dos vários parceiros regionais, encontramos as soluções adequadas a cada negócio. O segredo reside na solidez das nossas equipas de compras, vendas e logística, que são fundamentais no êxito de todo o processo. Porque aqui todos sabem que ninguém é mais importante que todos juntos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Be Our Guest de hoje. Hoje temos o grande prazer de ter connosco Jorge Aníbal Catarino, sócio-gerente da JAC. Este Be Our Guest é patrocinado, como já viram, pela Clever, pela Delta Cafés e também pela Sojnav. Jorge, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Olá, Patrícia. Olá a todos. Muito boa noite. Antes de mais, muitíssimo obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar entre amigos e com profissionais, diretores de hotel. É sempre um enorme prazer e, sobretudo, partilhar também um pouco da minha experiência. E o desafio é maior ainda porque temos na audiência gente muito, muito pesada, com muitos anos de profissão e que, eventualmente, em algumas das áreas é até mais conhecedor e mais experiente do que eu. De todo modo, agradecer o convite e, sobretudo, depois do
fantástico jantar, evento comemorativo dos 50 anos da ADHP, é um privilégio retomar, digamos, estas sessões do Be My Guest, falando um bocadinho sobre um tema que me é caro e que penso que deveria merecer, talvez, o interesse de todos, quer diretores, quer não diretores. Claro, o Jorge tem uma experiência enorme, quer a nível de formação, quer experiência profissional, bastante diversificada. Pode falar-nos um bocadinho? Começamos por aí, Jorge. Muito bem. São, de facto, 35 anos de trabalho no setor do turismo e da hotelaria. A minha formação começou na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, mas também fiz gestão de empresas na nova SBE e depois várias pós-graduações, quer na Escola de Estoril, quer em Lyon, e mais recentemente um curso em Cornell sobre Hotel Real Estate Investments and Asset Management. A minha experiência profissional começou na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, como subdiretor. Depois fiz a abertura de um pequeno hotel, 3 estrelas, na cidade de Santarém, como diretor-geral, e rapidamente mudei para a área da consultoria, tendo estado na Deloitte praticamente 10 anos em várias funções. Depois da Deloitte, trabalhei com o Grupo Accor Amorim, fui diretor de desenvolvimento do Grupo Accor em Portugal, tendo contribuído para o crescimento das marcas desse importantíssimo grupo hoteleiro francês e internacional. Depois estive na Cushman & Wakefield e troquei um bocadinho a hotelaria pela área imobiliária, embora tendo feito muita consultoria, muitas avaliações na área da hospitality, e mais recentemente fui secretário-geral da Confederação do Turismo Português e depois diretor de desenvolvimento e novos conceitos do Grupo Proma Valor, tendo trabalhado em vários países para além de Portugal. Tenho mantido também uma relação muito forte com o meio académico. Fui mais de 15 anos docente da Porto Business School. Sou coordenador da pós-graduação do INDEG-ISCTE, precisamente nesta área, a gestão estratégica do turismo, e tenho procurado escrever artigos também para o blog, que se chama Out of the Box. Aliás, escrevi hoje um artigo cuja leitura recomendo. O artigo de hoje é sobre imobiliário e turismo, chama-se Casas de Férias, e procura explicar e sistematizar esta crescente associação entre o meio do imobiliário, o negócio do imobiliário e o negócio da hotelaria, com marcas, com operadores, etc, etc. Além disso, escrevi há 2 anos um capítulo de um livro que recomendo que leiam, que se chama Portugal e o Turismo, Recursos e Desafios. É uma coletânea de textos. Diga? Não consigo, não. O livro é este. É esse. Portugal e o Turismo, muito bem. Eu vou tomar notas para colocar no chat, porque já Muito sei bem. que alguém vai perguntar. É um livro pesado, com contributos de muita gente do setor do turismo, cada um na sua área, e eu escrevo lá um capítulo precisamente sobre o tema da nossa conversa de hoje, modelos de negócio e pilares de valor de hotelaria. Ok? Essencialmente, eu sou um apaixonado pelo turismo e pela hotelaria, mas também pelo imobiliário. Procurei mudar de 5 em 5 anos de empresa em busca de novos desafios. Estive na área da formação, na área da gestão hoteleira, na área da consultoria, quer ao setor das viagens, quer ao setor do turismo, quer na Deloitte, quer depois na Cushman. Fiz promoção imobiliária, trabalhei na capital de risco do Fundo de Turismo, hoje Portugal Ventures, e fiz desenvolvimento hoteleiro no Grupo Accor Amorim e também bastante consultoria imobiliária, quer na Cushman & Wakefield, quer atualmente na minha própria empresa. Trabalhei em empresas familiares, empresas internacionais, em territórios como Portugal, Moçambique, Brasil e até nas Caraíbas, onde na altura o Grupo Accor Amorim tinha 7 hotéis e, portanto, foram 34 anos muitíssimo intensos, que correspondem aos 34 anos de que eu sou membro da própria ADHP. Okay? Bem.
desde a primeira hora, desde 89, que sou membro e procuro colaborar com a organização e com a associação o mais possível. Mas Obrigada. se me quisesse resumir numa palavra, eu sou um curioso destes temas do turismo, hotelaria e imobiliário. E pronto, é nessa base que vou falar um pouquinho hoje convosco. Muito bem, muito bem. Obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite e por ter estado connosco naquele nosso jantar que foi muito especial. Jorge, vamos falar sobre pilares de valor da hotelaria. Que pilares são estes e em que medida é que eles impactam aqui o dia-a-dia dos diretores de hotel? Muito bem. Tipicamente, os diretores de hotel estão muito focados no dia-a-dia, muito focados na operação. No meio de um triângulo que tem interesses, às vezes convergentes, outras divergentes, que têm a ver com os clientes, com os colaboradores, gestão das equipas e os proprietários e investidores, não é? Mas era importante que tivéssemos todos um bocadinho a noção de que, além do dia-a-dia, além das questões mais conjunturais, dos orçamentos anuais, das contratações, da distribuição, nos preocupássemos um pouco com questões de natureza um pouco mais estratégica, quer ao nível das tendências do setor, quer aspectos como o facto de o negócio hoteleiro decorrer num imóvel, corre num ativo imobiliário e, portanto, tudo o que diga respeito a esse ativo imobiliário diz respeito também, de alguma maneira, aos diretores do hotel. O mesmo se passa com a marca e a necessidade que os diretores do hotel devem ter de entender quais são os objetivos, qual é a visão, o que é que está na cabeça dos investidores, dos proprietários e de que forma é que podem melhorar o seu desempenho no sentido de ajudar a rendibilizar e a trazer mais valor para os investidores. Porque, no limite, o objetivo é sempre gerar valor para os investidores. Obviamente, satisfazendo os clientes e, obviamente, contribuindo para a valorização dos colaboradores. De forma resumida, os pilares são 4. Temos um primeiro pilar, que é o pilar da propriedade, que tem a ver com o ativo propriamente dito. Temos um segundo pilar, que é o pilar da exploração. É onde está, digamos, o negócio core e onde está a demonstração de resultados, a P&L, digamos, do negócio, onde é o coração do negócio. Depois temos um outro pilar, que é o pilar da gestão, e podemos ter um quarto pilar, que é o pilar da marca. Okay? Porquê é que é importante termos esta visibilidade? Porque, efetivamente, a propriedade, a exploração, a gestão ou a marca podem ter entidades diferentes em cada uma destes pilares e, portanto, quer empresas diferentes, quer pessoas diferentes e, portanto, é necessário coordenar e gerir estas relações. E porquê é que estes pilares são importantes? Estes pilares são importantes porque eles implicam diferentes drivers de valor, diferentes estratégias, têm diferentes riscos, têm diferentes oportunidades e, portanto, têm que ser pensados de forma um bocadinho vertical. Em Portugal, a grande maioria das nossas cadeias hoteleiras não fazem muito esta separação, efetivamente estão presentes em todos os pilares, detêm o ativo, exploram com a mesma sociedade que detém o ativo, prestam serviços de gestão contratando diretores de hotel ou empresas externas, e se forem externas têm que ter um contrato de gestão para o efeito, e depois colocam marca ou não colocam marca e usam a sua própria marca, e na verdade temos um 4 em 1, em que uma única entidade faz estes 4 negócios. Ora bem, quando temos 4 entidades, temos vários tipos de contrato e relações entre cada uma das entidades que está em cada um destes pilares. Portanto, se tivermos um proprietário imobiliário, quem está a explorar tem que pagar uma renda, tem que remunerar o facto de estar a desenvolver um negócio num determinado ativo. Okay? Se quem explora, a sociedade corre o risco operacional, não tiver experiência de gestão hoteleira, pode contratar uma cadeia, uma empresa para fazer essa mesma gestão. E se pretender colocar uma marca, pode ainda ir buscar uma marca e negociar um contrato de franquia para obter essa marca. E sempre que separamos estes 4 pilares, temos contratos entre estes diferentes pilares. O que é importante quando se está a pensar propriedade?
Os fatores críticos, os drivers de valor críticos são localização. Nós dizemos muitas vezes, a brincar e a sério, que o principal critério de investimento num hotel é location, location, location. E, portanto, não há dúvidas que boas localizações, em princípio, se traduzem em melhores desempenhos e, portanto, mais valor para o proprietário. E, tratando-se de um imóvel, é importante que o imóvel esteja em bom estado e que, sobretudo, satisfaça às necessidades da procura. E, portanto, para quem está no pilar da propriedade, estes são os dois drivers essenciais. Para quem está no pilar da exploração e a correr o risco do negócio, quem tem, digamos, toda a demonstração de resultado consigo, tem que perceber os ciclos de negócio, tem que perceber o mercado, tem que perceber em que momentos é que deve abordar determinados segmentos e deixar outros de fora. Na área da gestão é importante que estas empresas, quem está a vender serviços de gestão, tenha confirmadamente uma forte experiência de gestão, tenha provas dadas na gestão de hotéis, gestão de hotéis terceiros, tenha capacidade de negociação e tenha acesso a tecnologia e capacidade de trabalhar o yield management para gerar valor acrescentado. E depois, os critérios essenciais e os drivers de valor de quem tem a posse da marca, a marca tem que ser uma boa marca, tem que ter reconhecimento, tem que ser bem percepcionada e a marca tem que ter capacidade de distribuição. Ok? Não sei se se lembram do filme do Jerry Maguire, onde o agente pergunta show me the money, show me the money. Okay? Estas relações entre os vários pilares de valor implicam diferentes contratos e têm custos. Portanto, quem explora tem que remunerar o proprietário pagando uma determinada renda, pode ser fixa, pode ser variável, pode ser híbrida, há várias formas de o fazer, e tem que celebrar um contrato de cessão de exploração ou de arrendamentos. Se houver um contrato de gestão, é celebrado um contrato de gestão, esse contrato de gestão tem uma remuneração com honorários base, de incentivo, etc. E no caso de um honorário de uma franquia, temos honorários de marca. Ok? Ora bem, em função o que é que as cadeias têm feito? As cadeias têm procurado uma estratégia crescentemente asset light. Isto é, temos de ter presente que as cadeias hoteleiras, quando surgem, elas não conseguem de imediato vender a marca, porque a marca não tem notoriedade, não é bem percebida, não tem capacidade de distribuição. E, portanto, as cadeias hoteleiras têm que começar do lado dos ativos, têm que investir, têm que ter a propriedade, têm que gerar operações rentáveis, viáveis, muitíssimo interessantes, para depois começar a vender gestão e a prestar serviços a terceiros. Portanto, o fator de demonstração é absolutamente crítico e sem que as cadeias o consigam fazer, elas não vão de imediato avançar para outras áreas que não a propriedade. Agora, tínhamos uma coisa muito, muito presente. À medida que nos movemos da propriedade para a marca, os volumes de investimento reduzem-se, grande parte dos investimentos. Portanto, para qualquer investidor, qualquer proprietário, qualquer hoteleiro que esteja nos 4 pilares de valor, se alocar diferentes montantes a cada um destes 4 pilares, muito claramente os milhões do investimento estão no ativo, estão na propriedade. Ok? Qual é o tema? É mais pesado que os outros, Jorge. Muitíssimo mais pesado, muitíssimo mais pesado, muitíssimo mais pesado. A verdade também é a seguinte, é que é este o pilar de valor que pode gerar maiores retornos. É este o pilar de valor que se pode traduzir em maiores rendibilidades diretas, por causa precisamente do volume de capitais afetos ao ativo. Mas dito isto, por causa desta enorme capacidade de gerar mais-valias, temos também uma enorme volatilidade. Isto é, quem está do lado da propriedade pode efetivamente ganhar bastante dinheiro com a posse do ativo ou vir a perder bastante dinheiro com a posse do ativo. O que é que as cadeias têm estado a fazer? As cadeias têm, assim que ganham alguma dimensão, a mover-se da esquerda para a direita, isto é, mover-se da propriedade para a marca. Isto é um fenómeno que se chama asset light, portanto, os balanços das empresas
tornam-se crescentemente leves, os ativos imobiliários saem do balanço, as amortizações, que são um custo associado ao imobilizado corpóreo, deixam de estar nesse balanço, passam para o balanço de um qualquer proprietário, pode ser um fundo de pensões, pode ser um fundo de investimento imobiliário, pode ser um qualquer privado, e passam a pagar e a assumir uma obrigação de pagamento de rendas. Ok? Portanto, o balanço fica muito mais leve. Isto, obviamente, tem impactos fiscais, tem impacto ao nível do IRC e tem um conjunto de implicações, nomeadamente, e desde logo, uma provável menor capacidade de levantar endividamento, porque o ativo já não está na sociedade que tem a exploração, eventualmente a gestão e a marca. Ok? Não tem tanta responsabilidade por isso mesmo. Exatamente. Portanto, a expressão que se usa muito na indústria é sair do movimento que passa dos bricks and mortars, não é? Para brain and brand. Sim, o brain tem a ver com a gestão e brand tem a ver com, precisamente, a marca. Ok? Portanto, as cadeias hoteleiras começam por ter a propriedade, gradualmente vão demonstrando que têm capacidade de gerar cash através das suas explorações e mais tarde começam a propor contratos de gestão e contratos de franquia. Mas não o fazem de qualquer maneira, fazem de forma muito refletida. Isto é, nas melhores localizações, nos locais onde os ativos, do ponto de vista imobiliário, possam ser mais interessantes e ter maior valor futuro, não alienam a propriedade. Mas naqueles países de terceiro mundo mais arriscados, eventualmente colocam apenas a franquia, não colocam €1 no investimento em ativos. Ok? E, portanto, posso dizer-vos que durante muitos anos a estratégia da Accor passou exatamente por isto. De ter propriedade e, à medida que o risco aumentava, porque estava em mercados menos estáveis, de maior risco, reduzia também o seu compromisso. Se quisermos ir de uma forma simples, eu gosto muito de usar esta comparação com o porco e a galinha. A galinha coloca o ovo, a galinha está involved, não é? Mas o porco está verdadeiramente comprometido, porque para que se produza um bom presunto, ele tem que ser morto e o presunto é feito a partir da perna do porco e, portanto, esta diferença entre a galinha e o porco, ou entre involved e committed, claramente as cadeias hoteleiras, quando estão com os pés na propriedade e quando têm os ativos, têm os milhões comprometidos naquele imóvel e estão absolutamente committed. À medida que se movem para a exploração, para a gestão e para a marca, começam a estar cada vez menos committed e cada vez mais meramente involved. Okay? É evidente que podem ganhar ou perder em qualquer um destes tipos de contratos em função do seu próprio desempenho, mas reduzem substancialmente não só os volumes de investimento, mas também o risco. Isto que vos estou a falar é transversal à maioria das cadeias hoteleiras internacionais, mas ainda assim eu gostaria de falar um pouco sobre o que se passou na Accor e o que se passou na Accor em 2013. A Accor, em 2013, decidiu de forma muito clara, muito transparente, em comunicações de caráter estratégico que foram comunicadas aos analistas de mercado, aos seus acionistas, a todos os stakeholders da indústria, que iria separar estas atividades e que de um lado teria uma empresa que se chama Hotel Services e do outro lado teria uma empresa que se chama Hotel Invest. E, portanto, na Hotel Invest estavam todos os hotéis de que a Accor era proprietária. A lógica era de gestão de portfólio, gestão de ativos, muito orientada para a cobrança de rendas, a cobrança de um yield. Os drivers eram o cash flow, os valores dos ativos e uma lógica de balanço. Uma lógica puramente balanço. Do outro lado, tínhamos a Accor e temos a Hotel Services. A lógica é completamente diferente. Estamos a falar de um operador, estamos a falar de contratos de gestão, estamos a falar de contratos de franquia. O foco é no cliente,
o foco em gerar honorários. E o que é que eles pretendem? Fazer crescer a rede, melhorar as margens, e não é uma lógica de balanço, é uma lógica de demonstração de resultados, é uma lógica de conta de exploração, ok? Portanto, quando temos estes dois mindsets, estes dois ambientes, e a Accor fez isto muitíssimo cedo, percebemos muito, muito claramente o que é que foi feito. E, portanto, isto teve implicações brutais, uma separação grande entre estas duas empresas, definição de prioridades diferentes, e os KPIs e a forma como as equipas foram separadas também teve a ver com estas competências diferentes e com os objetivos que se pretendia para cada uma destas empresas, digamos. Ok? A estratégia da Accor continua. Se forem ver um artigo que eu escrevi para Out of the Box, foi o último que eu escrevi antes deste sobre casas de férias. Tem a ver com a Accor, chama-se Gestão de Ativos Hoteleiros, a estratégia da Accor. E mostra claramente que a Accor procurou, numa primeira fase, get light, portanto, tornar-se leve, ágil, ok? Agora está numa lógica de reforçar a sua presença, aumentar geograficamente a sua presença, com maior número de marcas, e uma terceira fase é gerar bons resultados, tendo esta base já devidamente estabelecida. E, portanto, o que está a fazer a Accor, estão a fazer todas as cadeias. E porquê é que fazem isto? Porque, na verdade, a maior parte dos proprietários e as cadeias hoteleiras acabam por ter um valor escondido, um valor muitos milhões de euros ou de dólares, empatado, de alguma maneira, em ativos imobiliários. E, portanto, o tornar os balanços mais leves, mais light, sem ativos imobiliários, permite financiar violentamente a expansão. E, portanto, quando a Accor e as grandes marcas internacionais que estavam muito ancoradas no hemisfério norte, nos Estados Unidos, na Europa, perceberam que os mercados de crescimento e de dimensão grande eram claramente a Índia e a China, perceberam que para abordar esses mercados tinham que acelerar este processo de get light, este processo de transferência de valor para crescer nestes mercados. Era uma questão meramente de sobrevivência, e se não o fizessem, os concorrentes faliam e depois seria talvez demasiado tarde. Ok? Muito bem. E falou ainda há bocadinho sobre modelos de negócio e tipos de contratos, Jorge. Sim. Estes 4 pilares implicam o estabelecimento de modelos de negócio, relações entre proprietário e quem explora, o operador, relações entre quem detém a exploração e, eventualmente, quem faz a gestão, e entre quem detém a gestão e faz e licencia uma marca. Okay? É evidente que estes 4 pilares de valor não têm que estar separados integralmente. Nós podemos ter um hotel ou uma sociedade que detém o ativo, corre o risco operacional e faz a exploração do hotel, e simultaneamente faz a gestão do seu hotel e apenas vai buscar uma marca internacional e celebra meramente um contrato de franquia. Okay? Esta é uma solução bastante leve, não tem um grande custo, permite valorizar o imobiliário, acrescenta nome, notoriedade, capacidade de distribuição, eventualmente acesso a capitais de compra, a centrais de compras, etc, etc. Mas o proprietário tem que correr todos os outros riscos: o risco de ser proprietário do imóvel, o risco da exploração hoteleira e o risco da gestão hoteleira. A marca não vai assumir nenhum destes riscos, limita-se a colocar uma bandeira e a agilizar e a facilitar a distribuição, a notoriedade, eventualmente trazendo alguns estándares de marca que permitam um alinhamento do produto com a própria marca. Uma outra possibilidade é um contrato de gestão. São os contratos mais habituais na nossa indústria. A maioria das cadeias hoteleiras
gostam deste tipo de contratos, sobretudo das internacionais, e trazem acoplado, grande parte das vezes, também um contrato de licença de marca, e, portanto, na maioria dos casos, falamos de um contrato de gestão e licença de marca, juntos, celebrados com quem detém o ativo e quem corre o risco operacional. É evidente que é uma prestação de serviços, esta prestação de serviços tem que ser remunerada e o risco da exploração hoteleira permanece do lado do proprietário. Okay? É evidente que quando estes contratos são negociados, e estamos a falar de contratos pesados, por exemplo, quando falamos de um contrato de gestão, estamos a falar de 4 tipos de contratos diferentes. Estamos a falar de um CSA, portanto, um Centralized Services Agreement, que tem tudo a ver com as centrais de reservas, tem a ver com os programas de fidelidade, etc, etc. Temos um segundo tipo de contratos, que é um DCSA, Development Consulting Services Agreement, que visa apoiar o proprietário na adaptação do produto à marca e, se for um hotel em construção, a acompanhar o desenvolvimento do projeto. Temos depois um contrato core central, que é o OSA, Operating Services Agreement, que é o contrato de gestão mais pesado e que define como é que a gestão é feita e quem é que toma as decisões, como é que os orçamentos são aprovados, quem é que contrata quem, quais são as liberdades e direitos e garantias das duas partes. E muitas vezes ainda temos um SLA, um System License Agreement, para regular a marca e regular a existência da marca. Se juntarmos estes 4 contratos em letra pequenina em inglês, estamos a falar de cerca de 200 páginas. Okay? Ainda falou que não era pequenino. Não, a minha recomendação, e ouça, eu fiz muitas avaliações em Portugal de hotéis e lá fora, alguns destes hotéis com contratos estão com marcas internacionais e, lamentavelmente, vi em alguns destes hotéis contratos de gestão que eu não subscreveria. Isto é, nós temos que ter a noção, quando estamos a negociar um contrato de gestão, os contratos de gestão têm um período de duração muitíssimo longo, 20, 25, para empresas como a Four Seasons podem ser 80 ou 100 anos, ou eram pelo menos há algum tempo, e, portanto, são compromissos muito fortes, muito pesados, e não convém que sejam assinados de grupos. E temos aqui um poder muito divergente, isto é, do lado das cadeias hoteleiras temos diretores de desenvolvimento que o que fazem é vender contratos de gestão, contratos de franquia, têm já os seus modelos, os seus templates, os seus contratos tipo chapa 5, que obviamente defendem os interesses da cadeia hoteleira. Exato. E, portanto, se o proprietário, que muitas vezes não tem a formação, não tem a experiência, nunca negociou o contrato, Não se tem rodear, aconselhamento também? exatamente, se não se rodear de consultores calibrados, que saibam exatamente quais são os aspectos críticos nesta negociação, ele pode, eventualmente, fazer um negócio que não lhe convém. Okay? Eu costumo dizer que o ideal em qualquer um destes tipos de contratos, seja de arrendamento, sessão de exploração, gestão ou franquia, é que os contratos sejam assinados e nunca mais se olhe para os contratos. É sinal que corre tudo bem, estão no cofre. O tema é que, frequentes vezes, passado pouco tempo, acaba por ter que ir ao cofre, porque há alguns aspectos do contrato que, não tendo sido calculados à cabeça, acabam por gerar problemas a prazo. Eu dou alguns exemplos. Por exemplo, as cadeias hoteleiras, jamais em caso algum, em contrato de gestão, à cabeça, à partida, colocam cláusulas de proteção territorial. O que é isto? Isto são cláusulas que permitem ao proprietário ter a garantia de que não vai haver contratos de gestão semelhantes, com marcas semelhantes, num determinado raio a partir da porta do seu hotel. Okay? Porquê? Porque se abrir um hotel à frente da mesma marca, partilhando a mesma central de reservas, com um posicionamento que até é muito próximo e focado nos mesmos segmentos do meu hotel, se o contrato que foi assinado com essa entidade for um contrato melhor que o meu, por vários motivos, a cadeia pode, no limite, canalizar, dirigir os fluxos e a procura para aquele hotel. Okay?
A maior parte de vocês lembram-se quando houve a fusão entre... quando a Meridian foi adquirida pela Sheraton, havia 2 hotéis, um Meridian e um Sheraton, quer em Lisboa, quer no Porto, e isso na altura provocou um tema junto do proprietário dos 2 Meridian, que muito claramente viu aí um problema e um tema, e eventualmente o seu contrato não tinha uma cláusula de proteção territorial ou não acautelava a possibilidade de umas empresas comprarem as outras. A verdade é que grupos como a Accor têm hoje 40 marcas, mais de 40 marcas, e grupos como a Marriott têm mais de 30 marcas, muitas das quais se sobrepõem de alguma maneira. E, portanto, se esta cláusula não estiver devidamente fechada, é muito difícil defender os interesses do proprietário. Há uma outra cláusula... Deixa-me só fazer esta parte, porque eu acho que as pessoas acham que fazer um contrato desses, exatamente o que nos está a falar a todos, que não há da parte do proprietário um poder negocial contra uma marca dessas, que esses contratos não são passíveis de qualquer negociação. Todos os contratos são negociáveis. O poder negocial depende muito do perfil do investidor, do proprietário, da localização do hotel, depende também das características do próprio hotel e, sobretudo, do interesse da cadeia em estar presente naquela localização. Eu conduzi alguns processos de busca de operadores como consultor, trabalhei às vezes na sombra, discretamente, sem dar a cara, e trabalhei às vezes em negociação direta com as cadeias hoteleiras, e a minha recomendação é, sempre que esse tema se coloca, pensando o produto, a localização e o tipo de segmentos que o destino e o hotel capta, procurar as marcas e as cadeias hoteleiras que podem trazer maior valor acrescentado. Mas nunca deixar de fazer um shopping around e conduzir um processo competitivo, colocando 2, 3, 4 marcas a analisar o tema e a submeter letters of intent, cartas de intenções e term sheets, e negociar o mais possível com qualquer uma delas, e reduzindo de 4 para 3, 3 para 2, até chegar à marca preferida, mas procurando sempre melhorar as condições em todas elas e dando a entender que não há nenhuma decisão tomada e que, se não melhorarem as suas condições, podem não ficar com o contrato de gestão daquele hotel. É evidente que todas as cadeias hoteleiras, não sejamos ingênuos, têm ao lado dos contratos uma demonstração de resultados e, portanto, quando analisam uma qualquer oportunidade, já estão a pensar no valor daquele contrato, quais são os honorários que vão cobrar, etc, etc. Em Portugal, durante muitos anos, alguns dos contratos que eu vi nestas avaliações que fiz em Portugal e fora tinham cláusulas que eram, de alguma forma, abusivas, que davam garantias excessivas às cadeias hoteleiras. E depois do contrato fechado é muito difícil renegociá-lo. Eu aconselho todos os que estejam nestes processos a investir o tempo que for necessário para obter o melhor contrato possível e trabalhar todas as cláusulas do contrato da melhor forma possível, porque uma vez fechado o contrato é quase impossível mudá-lo, ok? E, portanto, por exemplo, uma cláusula muito importante que também não aparece muitas vezes à cabeça tem a ver com cláusulas de não desempenho. Isto é, o proprietário, caso a cadeia hoteleira não consiga cumprir com os orçamentos ou não se comporte de acordo com aquilo que é esperado, deve ser penalizada. E deve ser penalizada e é necessário definir em que termos é que essa penalização ocorre. E, portanto, da mesma forma que assumimos um compromisso de pagamento de honorários, um proprietário, sobretudo quando os investimentos são financiados ou com capitais próprios ou com capitais alheios. E temos que respeitar estes capitais e estes capitais têm que ser remunerados adequadamente. E, portanto, um proprietário tem compromissos perante si próprio, que meteu os seus próprios capitais, e perante terceiros, nomeadamente a banca ou os fundos que o financiaram. E, portanto, se o hotel não estiver a gerar os fluxos necessários e suficientes para remunerar capitais próprios e capitais alheios,
temos um problema sério. Temos um problema sério. E é necessário introduzir cláusulas de não desempenho, não performance, junto das cadeias hoteleiras que permitam mitigar estes riscos. É evidente que a cadeia hoteleira não sai de imediato. Pode ter até um período de graça. Normalmente existe um grace period durante 3, 5 anos, durante os quais não podemos colocar a cadeia hoteleira fora. Mas passado esse período, passa a ser válida uma cláusula de não desempenho. E o não desempenho pode ser medido de diferentes formas. Pode ser por desvios face aos orçamentos aprovados, desvios face a ocupações e preços médios de hotéis de um cabaz de concorrentes no mesmo destino. Pode-se dizer que este desvio num ano não é aplicável, mas se verificar 2 anos consecutivos o direito a rescindir o contrato de gestão com a cadeia hoteleira torna-se efetivo. E ainda assim pode haver a possibilidade desta cadeia de aplicar aquilo que se chamam cure rights. A cadeia reconhece que de facto o seu desempenho foi inferior àquele que estava projetado e nessa medida ela compensa o proprietário e coloca dinheiro em cima da mesa para que o contrato não seja rescindido, passando a contar a partir daí as condições que estavam previstas para nas cláusulas de não desempenho. Okay? Portanto, este tipo de contratos são contratos muito pesados, tem que se ter muitíssimo cuidado com eles, têm custos muito relevantes. É necessário perceber as diferenças entre um contrato de franquia, um contrato de gestão ou um contrato de arrendamento. Quem é que assume a responsabilidade pela manutenção? Quem é que assume a responsabilidade pela aprovação de orçamentos? Quem é que é responsável pelo investimento em FF&E, por exemplo? Quem é que assume os custos com a propriedade? Bom, os temas são muito grandes, é por isso que aquele contrato que vos estava a dizer há pouco, o OSA, portanto o Operating Services Agreement, tipicamente tem 100 e poucas páginas, letras muito miudinhas, que definem tudo e mais alguma coisa, e incluem nomeadamente uma cláusula que eu acho interessante, que é difícil de aceitar por muitos investidores e proprietários portugueses, que é uma Non-Disturbance Clause, que é uma cláusula que diz a cadeia hoteleira não permite, ou melhor, o proprietário não intervém no dia-a-dia do hotel, uma vez que lhe entregou a gestão a uma entidade para o efeito, e, portanto, os momentos de interagir com a cadeia hoteleira estão perfeitamente definidos, são reuniões mensais, reuniões trimestrais, que têm agendas próprias, têm momentos mais formais de aprovação de planos de marketing de ação comercial, tabelas de preços e orçamentos anuais, investimento nos ativos existentes e reinvestimento na propriedade. Tudo isso passa a ser regulado e o proprietário não pode chegar ao hotel e despedir o diretor porque não gosta da cara do diretor ou mudar a disposição do lobby do hotel porque sim, não pode, não é? Não pode. Eu sobre este tema dos... Diga. No fundo, percebe que o hotel é seu, mas que delegou a gestão a outros. Portanto, há Exatamente. cláusulas para cumprir. Eu recomendaria que vissem um documento que saiu muito recentemente, já este mês. É um documento da Christian Co., que se chama Modelos de Negócio Hotelero, uma nova era, e que sintetiza muitíssimo bem estes 3 modelos de negócio e, inclusivamente, tem informações muito interessantes sobre qual é o peso de cada um destes modelos de negócio em Espanha, quer em hotéis de lazer, quer em hotéis urbanos, e faz também a distribuição deste tipo de contratos por hotéis económicos até hotéis de luxo. Okay? Em Jorge, Espanha, importa só de repetir o nome? o documento é da Christian Co., chama-se Modelos de Negócio Hotelero, uma nova era. Saiu agora em novembro de 2023. E é um documento muito interessante que... Está no chat todas as referências que o Jorge nos está a dar, porque já sei que quem nos está a ouvir que irá pedir-nos, então fica já aqui.
Há uma referência a chapéu que posso fazer, que é a seguinte: uma vez que eu escrevo regularmente para o blog Out of the Box, se forem à internet e procurarem Out of the Box, vão ao meu perfil, basicamente, e têm lá todos os artigos que eu escrevi para a Out of the Box e que sistematiza de forma muito detalhada estes temas que estamos a falar hoje aqui. Há um outro documento muito interessante que recomendo que leiam. É um documento que saiu agora em outubro. É um documento de uma outra empresa de consultoria, que é Orbit. Chama-se Portugal Hotel and Chains Report. E faz uma análise da presença de cadeias internacionais, de marcas internacionais, tem um conjunto de estatísticas sobre qual é o peso das marcas internacionais e das marcas nacionais, quantos hotéis, quantos quartos é que as marcas nacionais e internacionais têm, qual é o ranking destas marcas. É um documento também muitíssimo interessante. Não fala sobre o tipo de contratos que estas cadeias têm em Portugal, mas dá uma ideia da presença das marcas nacionais e das marcas internacionais, número de quartos, número de hotéis. É um documento também muitíssimo interessante e que não é muito habitual vermos em Portugal. Vou ter que lhe pedir para repetir de novo, só para escrevê-lo, desculpe. O documento chama-se Orwat, Portugal Hotel and Chains Report. Saiu agora em outubro de 23. Portugal Hotel and Chains Report. Chains, de cadeia. Chains Report. Okay. Obrigada, Jorge. Já temos ali todas as ajudas. Muito obrigada. Pronto, então, há algum principal aspecto que queira que tenha faltado considerar nestes investimentos hoteleiros? Falhou algum? Jorge, já falamos sobre tanta coisa. Bom, eu costumo dizer que os investimentos têm que gerar valor e para gerar valor é necessário duas coisas. É necessário termos excelência operacional. Nós temos que ter um bom volume de receitas, uma estrutura de custos controlada e, portanto, uma rendibilidade operacional bem interessante, muito interessante. Um gross operating profit, um EBITDA, um cash flow, porque isto é a medida do sucesso de uma operação hoteleira. Mas, simultaneamente, e não nos podemos esquecer disso, temos de ter também, e isto funciona como multiplicador, temos de ter excelência nos investimentos. O tema com a hotelaria é que é um negócio que todos gostamos, muitos investidores gostam e muitas vezes apaixonamos pelos projetos, aquela lógica do já agora e por que não, acaba por conduzir a um sobreinvestimento, às vezes face à capacidade de geração de cash. Eu trabalhei no grupo Accor Amorim e nós controlávamos os investimentos ao cêntimo. Os investimentos não podiam derrapar, porque quando os investimentos derrapam, depois é difícil. No momento em que o hotel abre, temos vários milhões de euros de investimento e depois os operacionais é que andam atrás a tentar gerar o cash flow que remunere quer capitais próprios, quer capitais alheios que foram investidos. Eu tinha na Accor pedidos, muitas vezes, de muita gente para fazer upgrades de produto e fazer mais isto e mais aquilo e melhores acabamentos. Não. Os estándares da marca eram assim, em toda a Europa e em todo o mundo, estavam definidos pela cadeia hoteleira e não. A parede do Hotel Ibis não é em pladur, nem tem o acabamento que tem. Não há mármores, não há um conjunto de luxos que eventualmente muita gente gostaria. Portanto, se tivermos uma boa demonstração de resultados e bons investimentos, temos um investimento de sucesso bem sucedido. Okay? Mas vamos ver, o valor não aparece out of the blue, o valor forma-se todos os dias. Okay? O que é importante? É ter um bom conceito, definir bem
a nossa proposta de valor. E escolher a boa localização. Às vezes é melhor vender um terreno menos bem localizado e comprar um terreno bem localizado do que fazer um investimento absurdo num terreno que não tem localização adequada. Portanto, fazer estudos de mercado, definir qual é o high and best use, quais são os segmentos que queremos captar, desenvolver um conceito, uma proposta de valor muito concreta. Fazer uma boa viabilidade económica e financeira. Patrícia, eu fui consultor muitos anos e hoje estou absolutamente convencido que o melhor aconselhamento que eu dei a muitos investidores foi não avançar. Exatamente. Porque, em muitos casos, os investidores estavam deslumbrados com a perspectiva de fazer aquele investimento e mais tarde vieram ter comigo, Jorge, de facto, tinha razão. Eu, se tivesse feito aquele investimento naquele momento, daquela forma, aquela localização não era adequada, aquele produto estava sobredimensionado, eu não tinha a marca certa, eu teria, eventualmente, perdido muito dinheiro com essa aventura. E, portanto, é preciso contratar consultores independentes que tenham a coragem de dar uma opinião independente, na verdade, e, se for preciso, dizer para não avançar com um determinado investimento num conjunto fálido e forte de circunstâncias, é melhor não o fazer. É preciso que os investidores tomem decisões de avançar ou não avançar com plena consciência dos riscos que estão em cima da mesa, não é? Jorge, estava a lembrar, desculpe só interrompê-lo, porque acabei de me lembrar de um grande hotel aqui no Algarve, que precisamente por isso os consultores independentes disseram não é para avançar, está superdimensionado, é um mastodonte, desculpe o termo, gigante, quase com 300 quartos, no meio de Ninhures, que já faliu 3 vezes. Pois, certo. E não há como, portanto, não é uma equipa de gestão melhor do que a outra que vai fazer aquilo funcionar, porque não há como. E depois é preciso controlar o processo de desenvolvimento. Uma adequada estrutura de financiamento. Muitos investidores não montam a estrutura de financiamento de forma adequada. Esquecem-se do pre-opening budget, esquecem-se do investimento em fundo de maneio e não têm percentagens adequadas de contingências, porque os investimentos vão derrapar obrigatoriamente ou quase sempre, no tempo ou no preço. Okay? E, portanto, se a estrutura de financiamento não estiver bem montada, mais dia menos dia isso acaba por ser um NPL e acaba por cair num fundo de resolução, acaba por ser adquirido. Quantas e quantas vezes os investidores que ganham e fazem realmente dinheiro não são os primeiros, nem os segundos, às vezes são os terceiros ou os quartos, porque, entretanto, já houve uma destruição de valor grande e já houve um reconhecimento de perdas grande, quer pela banca, quer às vezes por investidores privados. Preparar adequadamente a abertura ao público, ter um bom plano de marketing, plano de ação comercial, boa gestão dos colaboradores e uma política de reinvestimentos. Se algo caracteriza o nosso setor é a necessidade de estar sempre na crista da onda, estar permanentemente a fazer investimentos e, por outro lado, rigor no acompanhamento dos orçamentos de exploração. Permanentemente monitorar o que é que está a acontecer, perceber os desvios e gerir os danos antes que estes danos cresçam e se tornem demasiado complicados para gerir, não é? Paráveis. Muito bem, muito bem. E marcas hoteleiras, Jorge, podemos abordar? Sim, bom... Temos bastantes marcas hoteleiras internacionais novas. O que é que nos pode... Qual é o crescente interesse que estas marcas subitamente descobriram Portugal? Porquê? Que interesse é este? O que é que nos pode falar sobre isso? E quem são eles já agora? Bom, as marcas hoteleiras estavam um bocadinho arredadas de Portugal durante muitos anos, por diversos motivos, porque o setor turístico e hoteleiro não tinha a notoriedade que tem hoje, não tinha mercados emissores tão diversificados como tem hoje, mas e sobretudo, como eu disse há pouco, as cadeias hoteleiras olham bastante, para não dizer muito, para a sua própria demonstração de resultados,
E, portanto, não vêm para um país que tenha preços médios baixos ou que tenha margens baixas, ou não seja possível otimizar quer preços médios, quer margens, porque, efetivamente, é nos honorários de gestão sobre o volume de negócios e é nos honorários de incentivo sobre as margens que as cadeias hoteleiras ganham dinheiro. E, portanto, nós hoje temos um efeito combinado de interesse muito forte de outro tipo de investidores internacionais, fundos de investimento imobiliário por Portugal e que estão a colocar aqui o seu próprio dinheiro e a reboque trazem eles próprios marcas com as quais até já trabalham nesses mercados. E as marcas percebem hoje que Portugal está na moda, os seus clientes exigem que a marca esteja presente no território português, seja na área de lazer, no Algarve, na Madeira, ou em ambiente mais urbano em Lisboa e Porto, e, portanto, as marcas querem, neste momento, estar em Portugal. Temos assistido a uma entrada violenta de marcas, e eu acho que essa entrada vai continuar. De acordo com aquele estudo que vos estava a falar há pouco, neste momento temos marcas internacionais em Portugal, se eles não se enganam, temos 68 marcas internacionais em Portugal, ok? E 61 marcas locais. As marcas internacionais também não cresceram demasiado, porque nós temos em Portugal grupos hoteleiros muito competentes, que sabem exatamente o que estão a fazer, que competem internacionalmente e que eles próprios têm marcas próprias e têm know-how de gestão e conhecem o território como ninguém e conseguem fazer um crescimento orgânico, adquirir hotéis que estejam em venda e crescer. E, portanto, o crescimento dos grupos nacionais, de alguma forma, também limita, porque as oportunidades não são ilimitadas, o crescimento de marcas internacionais. Eu recordo-me daqui a uns anos ir a Marrakech e constatar que em Marrakech havia mais marcas do que na maior parte das cidades portuguesas. No Algarve havia 3, 4 marcas internacionais. Esse panorama está a mudar e a entrada de investidores pesados e dos fundos internacionais que vêm numa lógica de reengenharia, digamos, das operações hoteleiras, vai implicar forçosamente a entrada de marcas internacionais. Ainda hoje, um grupo hoteleiro anunciou um investidor importante no mercado português e que tem feito vários investimentos de monta no último ano e já neste ano também, anunciou a entrada de mais 2 marcas, ou melhor, que há 2 hotéis que eventualmente terão um contrato de franquia e esses 2 hotéis, por coincidência, estão no Algarve, que é uma região onde as marcas estavam menos presentes. É evidente que a maioria das marcas quer começar por Lisboa e não vem para Lisboa enquanto não estiver em Madrid e se calhar vai a Barcelona antes de vir para Lisboa e não vai ao Porto antes de estar em Lisboa. Portanto, a presença das marcas tem uma lógica territorial, tem uma lógica de ocupação de espaço, tem uma lógica de seguir os clientes, tem uma lógica de ir atrás de bons contratos, mas é preciso também que haja projetos adequados a estas marcas, projetos que tenham a dimensão adequada, que tenham o produto e o conceito adequado, e isto nem sempre acontece. Grande parte dos projetos desenvolvidos em Portugal são projetos de dimensão um pouco mais pequena e as marcas, as grandes cadeias, as grandes marcas internacionais, a não ser que se trate de um produto de nicho, muitíssimo bem localizado, elas têm dificuldade em trabalhar abaixo dos 100, 80 quartos, é um pouco difícil para as grandes marcas. E depois os investidores locais e os proprietários locais têm muito aquela lógica de um contrato de gestão tem custos, um contrato de franquia tem custos. Será que há uma relação positiva entre o custo e o benefício de fazer este tipo de contrato? Eu diria que tendencialmente existe vantagem em celebrar este tipo de contratos, mas os contratos têm que ser negociados, têm que ser discutidos e tem que se fazer o tal shopping around, colocar várias marcas em concorrência para obter claramente os melhores termos. Claro.
Jorge, e falamos também um bocadinho sobre a questão do imobiliário, imobiliário residencial. Uhum. Este novo aspecto que são as branded residences. O que é que lhe parece? Parece muitíssimo bem. A ligação entre imobiliário e hotelaria não é nova, já vem de trás, é muitíssimo interessante e importante. Tem vantagens para um conjunto de atores, desde logo os promotores, os clientes finais, que procuram casas, mas não querem, mas querem que a casa tenha determinadas características, seja operada por uma cadeia competente, e eventualmente possa gerar rendimentos. E são também interessantes para as marcas, porque sem grande investimento conseguem colocar as suas marcas presentes. É um segmento que tem explodido violentamente. Há vários estudos, nomeadamente da Savills, sobre esse fenómeno. Há vários projetos em curso em Portugal, de norte a sul do país, e do ponto de vista financeiro, é muitíssimo interessante para os promotores porque permite antecipar grande parte dos cash flows com a venda dos imóveis, das frações imobiliárias, garantindo alguma ocupação pelos proprietários e, simultaneamente, mantendo uma exploração hoteleira. Mas é preciso, mais uma vez, saber negociar muitíssimo bem os contratos. A tendência das cadeias hoteleiras internacionais, quando estão a negociar branded residencies, é cobrar royalties de marca sobre o valor de venda do imobiliário. Okay? Eu tenho para mim que o que as cadeias hoteleiras deveriam cobrar, os royalties de marca sobre as vendas imobiliárias não deveriam incidir sobre a venda imobiliária, mas sobre o diferencial entre uma venda imobiliária sem marca e o valor da venda imobiliária com marca. Okay? Tipicamente, isto decorre de estudos vários feitos ao longo de vários anos por consultores independentes, a introdução de uma marca num projeto hoteleiro, imobiliário ou turístico, incrementa o valor de venda em 30%. Portanto, eu sou da opinião que os royalties de marca sobre vendas imobiliárias deveriam incidir apenas sobre este diferencial de 30%. Okay? Eu vou escrever um artigo proximamente sobre esse tema na Out of the Box, está prometido, mas será só em 2024. Bem, vamos ver se depois conseguimos colocar os artigos de que falou na descrição do vídeo para que quem nos ouve e quem não nos está a ouvir neste momento, mas mais tarde consiga ter acesso. Jorge, eu agradeço muito, muito, muito. Da minha parte, foi muito interessante, obrigada, muito grata mesmo. Quero abrir questões a quem está desse lado a ouvir o Jorge. Se alguém tem questões, pode escrever no chat ou podem abrir o microfone se quiserem. Ou podem não ser questões, podem ser só feedback. Antes de mais, pedir desculpa pela velocidade, porque não é fácil abordar Há uma palavrinha. durante uma hora. São temas com muita complexidade. Foi ótimo, agradeço. Manuel, Posso dar uma palavrinha? Claro. sim. Primeiro, boa noite a todos. À Patrícia pela forma como conduziu esta entrevista. E um abraço para ti, meu grande amigo, que de facto não conhecia, nem de longe nem de perto, digamos, esta tua capacidade como consultor, gestor hoteleiro, sim, apaixonado pela hotelaria e pelo turismo, sim, mas no início da tua palestra, portanto, tua intervenção neste caso, referias que perante pessoas de peso somos 15, só se for os ouvintes 14, porque eu não me revejo minimamente, mas com toda a lealdade para dizer qualquer comentário ou adicionar algo mais em relação àquilo que tu referiste, porque para mim foi uma lição que recordarei para sempre
esta hora que tiveste em dar-nos grandes ensinamentos sobre a gestão de exploração de unidades hoteleiras por cadeias internacionais, que exige, de facto, consultores com profundo conhecimento da matéria. Não é para qualquer pessoa que está habituada à operação, e tu disseste muito bem no início que os diretores debruçam-se sobre a operação e deviam ser, parte deles, alguns deles mais estratégicos, concordo perfeitamente contigo, mas queria, no fundo, agradecer-te, não pessoal, como profissional, esta oportunidade que nos deste a todos nós, com a tua capacidade de sabedoria sobre esta matéria que é muito complexa e exige, de facto, muita experiência, muita experiência. Eu não sei se vais estar no Porto, no Congresso da APAFT, se tiveres, vou ter uma vez mais a oportunidade, como foi o ano passado nos Açores, nos saudámos e vivemos alguns momentos de conversa. Espero que a família esteja tudo bem. Tudo ótimo. E um abraço para todos vós. E até breve. Eu até consideraria que é um tema que qualquer das associações em Portugal deviam convidar-te, como fez a nossa associação, para participares como orador num desses congressos, porque esta matéria está super atualizada, é super importante e, portanto, há muita gente desconhecedora de tudo isto, que faz um contrato e depois, quando vai a ver, como tu dizias, 7 e tal páginas, letras pequeninas, e enfim, as contas não são feitas, ou previamente feitas, e dão, por vezes, maus resultados. Eu não queria deixar de dar um abraço a todos e a ti, meu grande amigo. Foi um grande privilégio ouvir-te eu estava aqui 1 hora, 2 horas a ouvir-te e não me cansava, pelo contrário. Muito obrigado. Patrícia também, e a todos os que estiveram presentes deste Be Our Guest. Manuel, um grande abraço. De facto, era importante que os diretores de hotel tivessem uma maior consciência imobiliária e pensassem um pouco mais metro quadrado e como otimizar esse metro quadrado. Na verdade, os proprietários, os investidores, entregam aos diretores de hotel, enquanto gestores de empresa, um ativo imobiliário que tem que ser rentabilizado e gerido, não tanto numa perspectiva anual, de orçamento anual, de curto prazo, mas numa perspectiva de médio e longo prazo. E há um conjunto de decisões estratégicas que têm um impacto tremendo sobre a rendibilidade dos investimentos nestes ativos imobiliários, nos hotéis, que se trouxer os diretores para a discussão, eu acho que se acrescenta muito valor. Eu lembro-me, quando estava na Accor, estimular permanentemente os diretores de hotel a pensar em metro quadrado. Os meus amigos têm elevadores, têm áreas no lobby que estão desocupadas, têm pisos de estacionamento que durante o dia, porque não há reuniões, mas há escritórios à volta, estão vagos, têm uma cobertura onde podem instalar antenas de operadores móveis, têm uma fachada que pode servir para colocar alguma tela e gerar receita adicional. Se nós todos pensarmos metro quadrado, vamos descobrir claramente muitas oportunidades de retirar valor e eventualmente acrescentar serviço aos nossos próprios clientes. Pode ser uma máquina de venda de tabaco, uma máquina de vending ao fundo do corredor, que gera receita adicional, mas que é este pinga-pinga que contribui para maximizar. Vocês sabem que eu ia ser despedido por causa de uma situação destas. Eu dirigi um hotel em Cascais, 13 anos, 80 a 93, que é o Hotel Equador. Sou João Pimenta e a Patrícia sabe o que é que eu estou a falar. Estava a fazer, digamos, um edifício na Praia da Rocha, ao pé do túnel, para vender garantia de rendimento. E começou a vender, como tinha o Hotel Equador, como garantia de rendimento, nomeadamente no mercado francês. E eu disse, Brão Pinto, vai lá embaixo ver para que isto está. Já tinham vendido uma série de apartamentos com a garantia de rendimento. O prejuízo, ou seja, as receitas, ao fim do ano, em função dos preços praticados desta ocupação, não davam nem de longe nem de perto para suportar os compromissos que tinham com as garantias de rendimento. Então eu chego
Isso, o Sr. João Pimenta tinha feito e levado a breca, quando mandava fazer um arroz de malandrinha, era para despedir um arquiteto ou um engenheiro, e disse: "Oh, Manuel Pinto, você não está a ver bem, olha, o Sr. João Pimenta, eu não sou economista, o senhor tem mandato de economista aqui na empresa, que é de construção civil e tudo isso, mas tinha hotel", e chegaram à conclusão que eu tinha razão. Pararam os contratos, interromperam os contratos, e alguns, portanto, foram anulados. Portanto, eu vivi há 30 e tal anos essa situação de um modo diferente, e não é o momento que estamos agora a viver com mais complexidade. Sim. Jorge, este tema tinha pano para mangas. Em nome da ADHP eu agradeço muito, 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 mas deixo já aqui um convite para escrever um artigo para que nós possamos conseguir ler um texto para a Dirotel. Jorge, gostaríamos imenso de convidá-lo para expor um bocadinho mais na nossa Dirotel. Fica desde já o convite. Pode ser? Aceito. Muito obrigado e com muito prazer. Foi um Obrigada. gosto. Obrigado a todos. Não sei se temos mais alguma questão. Só gostava de. Eu sou muito rookie nesta área, eu trabalho em recursos humanos, portanto não sou diretora de hotel. E obrigada desde já, Jorge, porque acho que foi um tema muito interessante, apesar de algumas coisas eu percebi, outras coisas não, mas faz parte também do meu próprio crescimento e da minha própria evolução. Aquilo que eu gostava de lançar, e tem a ver um pouco com recursos humanos, que também é os diretores de hotéis e os grandes gestores conseguirem aqui, e face às poucas pessoas que nós temos no mercado de hotelaria, conseguirmos todos ser mais atrativos dentro desta área e, obviamente, tentarmos encontrar aqui um meio termo para o negócio ser mais estável, para conseguirmos estabilizar mais as equipas e não ser algo tão de altos e baixos. Não sei se isto será possível um dia ou não. Portanto, deixo aqui um alerta, um desafio, o que seja. Obrigada. Obrigada, Marta. Isso para nós é a nossa vida. Isso para nós é a nossa vida, é tentar atingir este equilíbrio que a Marta fala, sempre olhando para as nossas pessoas como o melhor ativo. Portanto, é por aí. Marta, obrigada. Bem, se não temos mais questões, eu agradeço ao Jorge. Muito bem. Eu agradeço novamente ao Jorge. Não sei se tem algo a dizer, Jorge. Não, estou a ver muita gente na audiência que conheço, muitos amigos. Um abraço a todos. Boas festas e boas entradas, bons negócios e o melhor para todos e para as vossas famílias. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Boa noite. Em nome da ADHP, lembro só que também vamos de férias, também precisamos. Voltamos, o Be Our Guest volta em janeiro de 2024 e até lá desejamos a todos umas santas férias, umas santas festas felizes, e obrigada por estarem desse lado.